Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Empíria Data, para a gente poder falar um pouco sobre dados, sobre IA. E hoje nós vamos trazer mais um tema muito quente aqui, de prompt a mass, de fato, né? Essa evolução para você entender um pouco sobre como que funciona. Eu vou chamar aqui o Bissoli para a gente poder. De bola. Boa noite, Fala, jovem. Bissoli. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, tranquilo? Show de bola. E vamos lá para mais uma live aqui no canal no Instagram da Empíria Data, para a gente falar sobre dados, sobre IA, temas muito quentes, né, cara? E vamos lá, cara. Qual que é o tema da live de hoje, então, Bissoli? Conta aí pra gente. Hoje o nosso tema vai ser de agente a Mars, né? A gente vai passar toda uma estrutura de um prompt, né? Na verdade é de prompt até Mars, né? O que que tem de novidade, o que que a galera tá usando, que é uma coisa que vai muito além de um prompt ou de um workflow, uma automação ou um agente simples, né? Digamos assim. Show de bola. Vamos Muito começar bom. pelo tema que eu acho que é mais conhecido, né? O pessoal fala muito de prompt quando fala de IA, né? Então vamos lá, cara. Dá uma explicação aí para quem está começando do zero, o que que é esse prompt, né? Prompt é uma instrução que você coloca ou no Claude, ou no Gemini, ou no ChatGPT, seja lá qual a ferramenta que você vai escolher, e esse prompt, né, essa instrução vai te gerar um resultado, né? Então, liste as 100 maiores empresas da Irlanda de tecnologia, por exemplo. Então, você passa um input, ele te dá um output. Basicamente é isso daí, né? Show de bola. Acho que o prompt é o mais utilizado hoje pela grande parte das pessoas que começam a trabalhar com IA, começam com seus primeiros prompts ali, né, Bissoli? É, exatamente. Infelizmente, muita gente ainda usa como se fosse o Google, né? Simplesmente faz, digamos, prompts aleatórios, né? E aí você vai receber um resultado um pouco aleatório também, né? Total. Então, pessoal, não utilize de fato o prompt como se fosse o Google. Você pode estar subutilizando bastante de instruções boas. A gente já falou em algumas lives anteriores, né? O quanto que é importante você fazer boas perguntas para IA e dar bons comandos para IA, porque é isso que vai fazer com que você tenha respostas bem eficientes e consiga, de fato, utilizar a IA de forma um pouco mais profunda. Agora, Bissoli, qual que seria a outra nomenclatura utilizada aí com relação à inteligência artificial? Depois a gente poderia botar automação barra workflow, né? Uma ferramenta, inclusive, que a gente utiliza muito, né? O Make. O Make é muito poderoso, mas, por exemplo, você tem uma repetição de tarefas. Vamos supor, você tem uma planilha, você quer extrair dados daquela planilha e quer mandar por um Google Drive, por exemplo. Então você vai fazer um processo de automação. Isso daí é um pouco mais sofisticado. Se você chegar no GPT e falar assim, acesse meu Google Drive, acesse a planilha e joga, ele não vai fazer, entendeu? Então é uma coisa passiva. Você passa uma instrução e recebe a informação. Já a automação você consegue criar um fluxo de dados desde o início até o fim para você, nesse meio termo aí, você fazer o que você quer. Não tudo, mas já ajuda bastante coisa. Inclusive, você faz bastante coisa aí, né? Com o Make. Show de bola. Cara, legal. É legal até falar que tem outras ferramentas também de integração, como o N8N, entre outros, que você N2N. pode estar fazendo essas automações, esses workflows, para poder ter essa estrutura e conseguir, de fato, fazer essa integração, né? Muitas vezes de algumas ferramentas, inclusive chegando lá na ponta utilizando a IA. Legal, Bissora. E aí, depois disso, cara, o que que a gente pode estar falando aqui também? Tá, só abrindo um parênteses referente ao N8N que eu tenho usado aqui na empresa. A vantagem dele do Make é o seguinte: se você faz muita integração, você não é cobrado por integração. Se você tem um servidor próprio, por exemplo, você vai na DigitalOcean, aluga uma VPS lá, um servidor, instala o N8N. Ok, ele é um pouco mais complexo e você precisa fazer as coisas mais na mão, digamos assim. O Make é só você arrastar, né, copiar e tal, é mais fácil. Porém, o Make, quando você começa a ter muita integração,
já começa a cobrar bastante, né? Vai ficando um pouco caro. Então, só um parênteses aí, ambos são muito bons, só que depende do seu foco, do seu tamanho de negócio, né? Legal. Então, quando se fala de escala, o N8N pode ser mais interessante, né? Exatamente, os grandes players aí de mercado no digital, alguns deles usam N8N. Tipo, os caras têm 6.000 integrações por minuto. Então, se você botar isso no Make, você vai pagar uns US$ 5.000 por mês, né? Então, quando a escala começa a crescer, aí já muda de figura a solução para o seu negócio, né? Muito bom, Bissoli. E qual que seria o próximo passo aí, cara, das IAs? No próximo passo seria um agente que ele toma decisão com base em contexto, né? Então você cria um agente, você passa instruções e passa, por exemplo, uma base de dados treinada com várias fontes de informação, por exemplo, uma API ou algo do gênero, e com base nisso ele toma decisões, né? Então essa é a evolução. Aí o próprio GPT tem alguns agentes, né, e outras ferramentas também. Show de bola. Pessoal, a gente tem utilizado bastante essa questão de agentes, até Bissoli, eu tenho compartilhado aí contigo dentro de alguns projetos que a gente tem. A gente tem feito vários agentes para diversas questões, né? Eu tenho visto as pessoas criarem um agente, por exemplo, para time comercial, para poder fazer uma prospecção ali de SDR. Cara, dá para você ter um agente treinado para poder fazer isso. Dá para você ter um agente de RH para selecionar os currículos de acordo com alguns critérios específicos. Dá para você ter um agente para gravação de criativos. Então dá para você criar uma série de agentes que é como se fosse meio que você treinar uma pessoa para trabalhar junto com você, né, cara? Seria meio que o seu estagiário ali, né? Exatamente, é isso aí. É Só como que se aí tem uma fosse um vantagem, né? estagiário. É um estagiário com potencial de um Einstein, né? E ele não cansa, né? Trabalha 24/7, não tem problema com CLT, PJ. Você pode xingar ele, que ele não tá nem aí, não sabe nem o que que é isso. Tem algumas vantagens, né, cara? Cara, total. A gente tem testado aqui um agente de SDR, cara. Inclusive, ele está trabalhando aqui no final de semana, inclusive também com relação à madrugada. As pessoas mandam mensagem ou respondem a mensagem em qualquer horário. Ele está ali qualificando o lead, está verificando se o cara tem interesse, se não tem, se ele trabalha na área. E aí, claro, né, você tem que ter um prompt muito bem definido para você colocar dentro do agente. E além do prompt, né, legal a gente até falar sobre isso, né? Porque normalmente dentro do agente você tem alguns prompts, né? Ou um prompt gigante ali que vai dar uma instrução inicial e depois você pode ainda complementar na base de conhecimento dele, né? Com algumas características, com alguns dados, você pode dar um histórico para ele, você pode conectar algumas fontes que vai dando inteligência para esse agente, né, pessoal? Sim, é isso aí. Então, esse é o nível do agente que é o mais comum hoje em dia, né? Que o pessoal tem usado bastante. E, cara, eu ainda acho que as pessoas estão muito na base do prompt ainda, cara. Acho que a gente É, ainda está sendo pouco eu acho que a gente. utilizado, tá? Exatamente. Eu acho que o agente tá subutilizado, digamos assim, né? A galera vai mais no prompt mesmo. Exato. Show de bola, pessoal. Então a gente já falou de prompt, a gente já falou de automação e workflow, e a gente já falou de agentes, né? O quanto que o agente pode ser um elemento poderoso aí. E, cara, o legal é que a gente já tem feito, inclusive, automações e workflows, pegando o Make, por exemplo, e já colocando ele conectado num agente na ponta, né, cara? Então, você vê que está tudo muito entrelaçado, esses conceitos, né? Dentro do agente você usa o prompt, dentro você pode criar uma automação que pode ter um agente ali na ponta que converse ali com alguns leads ou com alguma tarefa específica. Então, dá para você conectar todos esses conceitos juntos, né? É isso aí, é isso que é o bacana, né? Você faz um workflow e no meio do caminho você aciona um agente. Continua, aciona um outro agente. E vai fazendo conforme o seu negócio, né? Cara, que legal. E vamos lá, cara, o que que é esse MAS aí? Conta pra gente, cara. Talvez algumas pessoas não ouviram falar desse termo ainda. Esse MAS é o seguinte, é Multi-Agent System, né? São literalmente agentes bem complexos trabalhando em conjunto e um agente principal
que toma as decisões e direciona para os agentes, né? E os agentes também conversam entre eles. Literalmente, eles chamam, eu utilizo uma ferramenta aqui que eles chamam de workforce. Você cria um workforce e coloca os agentes todo dentro e define o seu fluxo. Exemplo, quero criar um site, vamos supor, de viagem, tá? Ou qualquer outro site. Então você aciona um agente coordenador. Esse agente coordenador vai fazer o seguinte: cara, para criar um site eu preciso pesquisar. Então ele aciona um agente de research, por exemplo. Esse agente faz tudo certinho. E aí o agente principal fala: quando você terminar essa tarefa, envia para um outro agente, por exemplo, um criador do site, que com base no conteúdo que ele pesquisou, você vai iniciar o site, tá? Então, assim, é uma coisa muito complexa e é sem fim o negócio. Você faz realmente do jeito que você quer, Legal. Agora, tá? Bissoli, dá para você integrar esse exemplo com qualquer IA, por exemplo? Ah, eu quero um agente do ChatGPT com um agente do Gemini para fazer Dá, uma coisa ou outra. sim, com qualquer um, literalmente, a ferramenta que eu uso, você, na hora que você vai abrir o seu agente, você fala qual que você quer escolher. Então tem OpenAI, Claude, o que você quiser. E aí, com base no modelo que você escolhe dentro do chat GPT, por exemplo, tem um nível de crédito que consome, de acordo com o nível de token que você passa. Por exemplo, 1.000 tokens custa 0,23 centavos, tá? Então, isso é uma coisa ainda mais complexa, porque se você tem um agente que ele é mais focado em cálculo, por exemplo, você escolhe uma determinada inteligência artificial com um determinado modelo focado para aquilo, Que entendeu? legal. Então, se você tem um research, um cara focado com pesquisa, você pode, por exemplo, escolher o Perplexity AI, que é mais focado com conteúdo e pesquisa, entendeu? Então, esse é o poder do negócio, cara. Você escolhe tudo. Literalmente você escolhe tudo. Então, se você não quer que um agente demore muito pensando, por exemplo, pensando entre aspas, né? Você escolhe determinado modelo, entendeu? Que legal. Agora, Bissoli, como que a análise os dados em si, cara, influenciam de fato nessa utilização de IA, de MAS, entre outros? Cara, é aquilo que a gente já conversou, né, Guilherme? Se você der o dado ruim, o fluxo dos agentes, eles não vão entender muito bem, né, o que precisa ser feito, né, cara? Então, é aquilo. Se você chega, por exemplo, para uma criança, atravesse a rua. A criança simplesmente vai atravessar. Se não for uma criança pequena, você precisa orientar o que que é um sinal, sinal aberto, sinal fechado, faixa de pedestre, o que que é um carro, o que que é uma bicicleta, o que que é um ônibus. Então, tudo isso você dá uma informação para a melhor tomada de decisão, né? É, aí eu acho que vem aquelas boas práticas, né, cara? O quanto que quem consegue segmentar bem os dados, de fato, analisar bem os dados e ter uma estrutura de dados boa, né, cara, vai conseguir de fato ter melhores decisões ali com relação à IA. Então, pessoal, nossa recomendação aqui para vocês, né? Dados bons, a IA vai funcionar muito bem. Se a IA for bem treinada com informações boas, cara, você vai conseguir ter excelentes resultados e dados, de fato, uma eficiência muito grande da IA. Agora, se o dado estiver ruim, né, pessoal, não tem como fazer mágica, né? Não tem como fazer mágica, é complicado mesmo. Show de bola. Agora, qual que é a sua recomendação, Bissoli, com relação a aprendizado? O cara que está começando do zero hoje com relação a IA. Por onde que ele deve começar, cara? Por agente, por MAS, por prompt? Qual que é a sequência aí, cara, que você recomendaria para quem está começando do zero? A sequência que eu recomendo é o seguinte: procurar um modelo que tem mais, digamos, facilidade de plugins, que você consegue plugar. No caso, o ChatGPT dá para fazer isso, mas aí depende do pago e tudo mais. E principalmente saber estruturar a pergunta. Primeiro, você identificar qual é o seu problema, e segundo, saber saber estruturar aquela pergunta de acordo com o seu problema. É o início, cara, entendeu? Então começa com Vai, prompt básico mesmo, começa né? com prompt, com certeza, entendeu?
E se for antes do prompt, começa pelo menos a entender o que que é uma inteligência artificial high level, digamos assim, né? Como que funciona, para depois entrar Legal. no prompt. E aí, Bissoli, depois que o cara tem um prompt, já dá para ele pensar em criar um agentezinho também, né? Porque aí você já Já dá para começa a somar as inteligências ali do que ele coleta ali individualmente e montar um agente para poder trabalhar e ser estagiário dele, né? eu diria um pouco antes do agente, depois que o cara, digamos, se acostumar com o prompt, eu colocaria quais, para ele listar as tarefas repetitivas que ele tem do dia a dia e transformar aquilo numa automação workflow antes do agente, Cara, muito bom. entendeu? Muito Ver bom. o que que é repetitivo no seu dia a dia, estrutura, cara. E eu recomendo uma coisa muito. Você pode usar qualquer ferramenta, mas o Figma é muito bom para isso. O Miro, o, o ScolleDraw. Você desenha o fluxo do seu problema e o que que você vai implementar. Isso é muito importante, cara. Você visualizar mentalmente o que que você precisa, que senão você se perde. Quando é simples, ok. Quando começa a ficar complexo, cara, vai por mim, você vai se perder. Você precisa escrever um passo a passo o que que você vai fazer, entendeu? É igual uma programação, né, cara? Você, você, por exemplo, quer fazer um purê, você tem que verificar se tem batata ou não, entendeu? Tem batata? Beleza. Não tem? O que que eu preciso fazer? Levar minha carteira, pegar meu carro, ir para o supermercado. Você tem um fluxo a ser seguido. Você não faz isso porque já está tudo na sua cabeça embutido. Mas, quando você vai aprender uma coisa nova, uma automação, esse tipo de coisa, é importante você fazer isso, entendeu? Cara, muito bom. Depois que você criou o prompt, você falou a questão da automação, né, para pensar em coisas que Automação. podem ser repetidas. Depois aí vai para o agente, então. Depois aí vai para a gente. Aí já começa a fazer algumas coisas mais complexas, né? Conectar com uma API, por exemplo, você puxar os dados igual eu fiz um agente aqui que puxa os dados do Centro de Estatística da Irlanda e eu pergunto algumas coisas, ele com base no que eu perguntei, vai lá, acessa a base de dados e me retorna. Então já é um agente um pouco mais avançado, que acessa via API, JSON, essas coisas, né? Legal. E aí você pode ter um workflow também conectado ali aos agentes para poder fazer algumas integrações, depois que você tem tudo isso mapeado, né? Exatamente. Aí aquilo que você falou, você começa a misturar e mesclar, né? Workflow, chama um agente e as coisas vão ficando mais complexas, né? Que legal. E aí depois o último passo, então, seria o multi-agent system? Eu acho que aí já é uma coisa bem complexa, né, cara? É praticamente uma empresa, você com a gente trabalhando. Eu vi um cara, ele é um sueco, ele, ele demitiu 720 pessoas, substituiu tudo por agente, cara, multi-agente. Ele literalmente fez a coisa acontecer, entendeu? Cara, o negócio é muito poderoso, porque o que que acontece? Dentro dos agentes, a gente tem uma coisa chamada tool, né? Ferramentas. Então, quando você cria um agente, você fala assim: olha só, você tem essas ferramentas ao seu dispor, né? Então, se você, por exemplo, cria um agente SDR, você estrutura o agente e embaixo você tem três ferramentas ao seu dispor. Primeira ferramenta, LinkedIn. E aí você cria uma tool que faz um web scrape lá no LinkedIn quando você passa o perfil do cara. Entendeu? Então o agente não está fazendo nada. Quem está fazendo é uma ferramenta que vai lá. Entendeu? E aí, depois você fala, depois que você fez isso, você pode mandar um e-mail para mim com detalhe do LinkedIn da pessoa, e depois você pode acessar uma outra tool, que é no caso acessar o Google Calendar, ou acessar um outro agente, tem um agente só de agendamento, por exemplo, e fazer eles conversarem, entendeu? E aí vai ficando mais complexo. Cara, que legal. Pessoal, eu entendo, não se assustem, tá? Eu acho que, primeira coisa, né? Existem etapas para você, de fato, dominar cada um desses estágios aí dentro da IA, até você chegar num conceito de MAS, de você ter múltiplos agentes ali atuando e você conseguindo, de fato, utilizar a inteligência artificial na sua força total ali para conseguir atingir seus objetivos, né? Mas no final dos pontos, né? O que a gente precisa entender? Resolver um problema, qual problema você quer resolver?
Acho que o Bissoli falou um ponto ali que me marcou bastante, que é sobre automatizar repetitivo aquilo que você faz várias vezes, cara. Isso também é algo que você vai conseguir fazer bastante com a IA, até você de fato conseguir ver que a IA de fato é uma realidade, ela é uma evolução do que a gente está fazendo e que não tem como a gente ignorar. Eu acredito, né, Bissoli? A gente tem falado cada vez mais disso. Quem não utiliza a IA hoje, cara, não se adaptar a essa nova realidade vai ficar fora do jogo, né? Vai ficar fora do jogo, cara, porque você vai competir com uma pessoa que está usando IA por muitos anos e você não está usando. Se você for sênior e a pessoa for sênior, mais inteligência artificial aliada com a pessoa, cara, você está em desvantagem. Não tem como. Não Cara, tem como. total. Bissoli, mais alguma coisa aí que você queira acrescentar sobre esse tema de hoje, cara? De prompt a Não, cara, massa? não, eu acho que se a pessoa já sair com esse conceito da evolução, né? Prompt, workflow, automação, agente, mas já é alguma coisa de produtivo que saiu daqui, entendeu? Cara, total. E pessoal, entenda que esses conceitos você pode aplicar dentro da empresa que você trabalha, ou se você tem uma empresa, você pode aplicar também dentro do seu negócio. Cara, eu acho que todas as empresas hoje, assim como todas as empresas utilizam tecnologia, todas as empresas vão ter que utilizar IA, todos os negócios, todos os segmentos. Então, entenda como aplicar esses conceitos na prática dentro do seu ambiente atual, daquilo que você faz, daquilo que você está desenvolvendo, porque com certeza você vai conseguir trazer muito mais resultado, muito mais eficiência, reduzir custos e conseguir entregar mais no final. Realmente está revolucionando a forma como a gente pode analisar os dados e como a gente trabalha com dados. E aí, quando junta, né, Bissoli, dados bem estruturados, junto com IA, é a bomba atômica da coisa, né? Ah, cara, aí, cara, é só alegria, né? Só coisa boa. Cara, muito bom. Bissoli, mais alguma coisa aí que você queria acrescentar para a gente fechar? Cara, eu acho que a gente pode fechar. Eu acho que se a pessoa já seguir esse fluxo aí, já vai aprender alguma coisa. Cara, muito bom. Pessoal, se está gostando aqui dos nossos conteúdos, pega o link aqui dessa live aqui que vai ficar gravada, encaminha aqui para três amigos que possa estar ajudando, que está buscando de fato, que não entende esses conceitos, que está buscando se atualizar com dados e com IA, que a gente tem ajudado muito. Nosso objetivo é ajudar realmente as pessoas, o que a gente tem testado aqui nos bastidores dos nossos projetos, onde a gente está atuando. E fique ligado, porque a gente vai em breve fazer uma masterclass, tá? A gente tem pensado várias coisas aí para os próximos meses. Se você realmente quer ver essas coisas acontecendo na prática, com projetos reais, com implementação de IA, acompanhe aqui a Piradata, que com certeza vem muita novidade aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Fechado então, Bissoli? Fechado, fechado, Guilherme. Então é Muito isso. bom. Um grande abraço, cara. Até a próxima live. Valeu, Até pessoal. a Tchau, próxima. tchau. Abraço, até mais.